Bom pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu quero mostrar para vocês a estrutura de seleção composta, certo? Vocês viram nas aulas anteriores a estrutura de seleção simples, que era o se, então. E agora vocês vão ver o se, então, se não, tá ok? Essa é a seleção composta. Vamos ver o que é que tem dizendo aqui. A estrutura de decisão, ou seja, decisão ou seleção, certo? Se não, então, é utilizada quando há duas alternativas que dependem de uma mesma condição, onde uma será executada caso a condição seja verdadeira e a outra caso a condição seja falsa. Ou seja, aqui é a condição. Se essa condição for verdadeira, vai ser executado esse comando aqui. Se não, ou seja, se for falsa, vai ser executado esse comando aqui. E só assim a gente coloca o fim se, só depois do se não, tá ok? Vamos aqui fazer esses exercícios aqui para vocês poderem aprender. Vamos abrir aqui o Visual G. Olha só. A gente tem que ler um número e dizer se ele é par ou é ímpar. Para que a gente faça esse algoritmo, a gente tem que conhecer um operador chamado mod. A gente vai ver agora o que é que ele faz. Olha só. Aqui a gente tem um número par e aqui a gente tem um número ímpar. Para que a gente possa saber quando o número é par ou ímpar, a gente faz o seguinte, a gente divide por 2, certo? Quanto é 10 dividido por 2? 5, não é isso? 10 dividido por 2 é 5, não é? 5 vezes 2, 10. Quanto é o resto? 0. É assim? Então, vamos agora para a segunda aqui. Quanto é 7 dividido por 2? É 3, não é isso? 3 vezes 2, 6. Para 7, sobra 1, não é? Como o resto. Então, a gente pode concluir o quê? Que toda vez que você for dividir um número por 2 e o resto for 0, ele vai ser um número par. Se não, ele vai ser um número ímpar. Tá ok? Para isso, a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, mod, para saber qual o resto da divisão. Se você quiser saber qual o quociente, ou seja, esse valorzinho aqui, ó, 5 ou 3 da divisão, você vai usar essa função aqui, div. Mas o que vem ao nosso caso é o mod. Tá ok? Vamos lá. Fazer um algoritmo para ler um número e dizer se ele é par ou ímpar. Então a gente vai criar uma variável número do tipo inteiro. E vamos mandar escrever na tela a seguinte mensagem: vou digitar um número. Vamos ler nossa variável. E vamos começar com as condições. Se número mod 2 for igual a 0, ele é o quê? Como vocês viram lá? Ele é par, não é isso? O 10 dividido por 2 deu resto 0. Vocês viram, né? Então, podemos concluir que todo número mod 2, se for igual a 0, se o resto for igual a 0, ele é par. Então a gente coloca o número é par. E aqui, pessoal, a gente não vai colocar um fim se para depois colocar outro se e aí colocar... Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar agora o se não. Ou seja, se número mod 2 for igual a 0, a gente vai imprimir a mensagem par. Se não for igual a 0, o resto, a gente vai imprimir a mensagem
o número é ímpar. E o fim se. Vocês estão vendo aqui como ficou muito mais simples. A gente não precisa criar outra condição para dizer que o número, quando for diferente de zero, vai ser ímpar. A gente só faz colocar o se não. Então, como vocês viram, primeiro vem a condição, o comando da condição se caso for verdadeiro, e depois o comando da condição se caso for falso. Não é isso? Esse aqui é caso for verdadeiro, caso mod 2 for igual a zero, vai ser imprimido esse comando aqui. Se não, se for falso, se mod 2 não for igual a zero, como o 7, por exemplo, que restou 1, vai ser imprimido esse comando aqui, ó. Tá ok? Vamos apertar F9. Por favor, digitar um número. Eu digito 5. O número é ímpar. Tá ok? Porque 5 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 2, não é? Como quociente, 2 vezes 2 dá 4. Para 5 sobra 1. Então o resto aqui é 1, não é 0. E se eu agora executar de novo e colocar um 6, olha só, o número é par, porque o resto vai ser 0. Então essa questão foi matada. Vamos para a próxima. Vamos copiar, criar um novo documento. Vamos colar como comentário. Olha só. Crie um algoritmo que leia sua idade e diga se você é uma criança, um adolescente ou um adulto. Então vamos lá. Vamos criar a variável idade do tipo inteiro. Idade tem que ser do tipo inteiro. Ninguém fala a idade como fração. E vamos mandar escrever na tela. Favor digitar sua idade. Vamos ler idade. Vamos começar nossas condições. Se idade, para ser uma criança, acho que a pessoa tem que ter até uns, sei lá, uns 11 anos, não é isso? Então, se idade for maior do que 0, deixa eu colocar entre parênteses aqui para não dar erro. E idade for menor do que 12, então a gente manda escrever na tela. Você é uma criança. Se não, se, vejam só, eu estou colocando outro se aqui, ó. Coloquei um se não, caso a idade não esteja entre 0 e 12, então eu coloco outro. Então eu coloco um se não e coloco um outro se para poder colocar uma segunda condição, tá ok? Se não, se idade for maior ou igual a 12 e idade for menor do que 18, então escreva: você é um adolescente. Se não, escreva: você é um adulto. Fecho esse se aqui, tá ok? Tenho que fechar todos os se's. Então vou fechar esse se aqui com fim se. Dou um enter, volto aqui e fecho esse se aqui. Fim se. Percebam que é por isso que a gente usa o efeito sanfona, para não se atrapalhar. A gente sabe direitinho onde está sendo fechado cada se. Caso você use 50 se's, você vai fazer o efeito sanfona para o código ficar bem fácil de entender. Então vamos ver o que a gente fez. Digitamos a idade. Se a idade estiver entre 0 e 12, ele vai imprimir: você é uma criança. Se não, ele vai ver se a idade está entre 12 e 18.
Se tiver, ele vai imprimir. Você é um adolescente. Se não, se nem tiver aqui nessa condição e nem nessa condição aqui, ou seja, se não, ele vai imprimir. Você é um adulto. Não precisa nem dizer se... Agora aqui tem uma coisa. Caso ele digite um valor menor do que 0, ele vai dizer que é adulto. Certo? Vamos fazer o teste aqui para ver. Favor de digitar sua idade. Eu digito 5. Você é uma criança, certo? Porque está entre 0 e 12. De novo. Eu digito 15. Você é um adolescente, porque está entre 12 e 18. Vamos de novo aqui. Digito 21. Você é um adulto, porque é acima de 18. Ou seja, ele colocou aqui como se fosse... Ele colocou um senão e não colocou critério nenhum. Porque caso não entre aqui e nem nessa condição aqui, aí já coloca adulto. Mas, se eu colocar menos 2, é um adulto. Ele vai dizer que é um adulto. Por quê? Porque não entra nessa condição aqui, porque nem é maior e nem menor do que 12, nem nessa, porque nem é maior e nem menor do que 18. Então, seria interessante que a gente colocasse... A gente pode até colocar... Deixa eu ver... A gente pode colocar um se aqui. Se idade for menor ou igual a 0, então escreva idade inválida. Aqui eu coloco um fim se, ou posso colocar um se não aqui. Tá ok? Para ficar mais bacana, usar o efeito sanfona. Vou colocar aqui o efeito sanfona para entender direitinho. Certo. Esse fim se vai fechar esse se. Me atrapalhei foi todo. Vamos aqui de novo. Não coloquei para esse se aqui entrar para cá. Vamos lá. Pronto. Agora vamos testar. Se a idade for menor do que 0, então ele vai escrever idade inválida. Se não, ele vai escrever você é uma criança. Se não, o quê? Se não, tem que colocar outro se aqui. Vamos lá. Pronto. Se a idade for menor ou igual a 0, ele vai escrever idade inválida. Se não, se a idade for maior do que 0 e menor do que 12, ele vai escrever você é uma criança. Se não, se a idade ficar entre 12 e 18, ele vai escrever que é um adolescente. E se não, se nenhuma dessas condições satisfazer, ele vai escrever o quê? Que você é um adulto. Vamos testar. Por favor, digitar a sua idade. Menos 4. Não fechei um se. Qual foi o se que eu não fechei? Esse aqui, fecha esse. Posso até colocar aqui para melhorar. Esse aqui fecha esse. Esse aqui vai fechar esse aqui. E esse aqui vai fechar o lado de cima. 3 cis, 3 fim cis. Vamos lá de novo. Menos 4. Idade inválida. Colocar aqui 10. Você é uma criança. Colocar aqui 15. Você é um adolescente. Colocar aqui 70. Você é um adulto.
Eu ainda posso criar mais condições, caso a pessoa tenha mais do que 130 anos, colocar que não existe, que já está morto, uma coisa do tipo, certo? Então essa questão aqui está matada. Vamos para a outra. Crie um algoritmo que um número, caso ele seja menor que zero, transforme ele em positivo, se não, imprima seu valor na tela. Bem bacana também. Vamos aqui, criar um novo documento e vamos colar a questão. Vamos lá. Caso o número seja menor que zero, vamos transformar ele em positivo. Bem fácil mesmo essa questão. Número. Seria interessante vocês rascunharem no papel, para depois se passarem para o computador, coisa do tipo. Favor digitar um número. Leia número. Se número for menor do que zero, então escreva. O que é que nós vamos mandar para escrever? Vamos pedir apenas para escrever isso aqui, ó. Ó, se eu tenho um 2, se eu tenho um menos 2 e quero que esse menos 2 se transforme em positivo, ou seja, em mais 2, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar com o dobro dele, não é isso? Menos 2 mais o dobro dele, que é o quê? 2 vezes 2, não é isso? Vamos ver se a gente consegue responder essa questão. É o quê? Menos 2 mais 4, ou seja, vai ficar menos 2 com 2, 0, com mais 2, 2. Então ele fica positivo, o mesmo número sendo positivo. Ou seja, é só a gente somar com o dobro dele, não é isso? Então o que a gente faz? Escreva o número mais número mais número, não é isso? Será que está certo? Vamos lá. Se não, escreva um número normal. Vocês estão vendo que eu estou usando apenas as variáveis. As variáveis não, só tem uma, não é? Só estou usando a variável. Tá ok? Então, se eu digitar menos 2, ele vai pegar o menos 2 e vai somar com menos 2. Só que aqui tem um porém. Vou ter que colocar um sinal de menos. Não é isso? Ou seja, aqui vai ser menos 2 mais menos 2, que dá igual a mais 2, mais menos 2 de novo. Vamos lá, vou colocar um menos aqui. Isso é só uma forma de responder, não sei nem se vai dar certo, não. Tá ok. Acho que aqui dá certo. Vamos ver se dá certo mesmo. Nem sei se vai dar. Está menos 2. Eu não fechei o se. Fim se. Menos 2. Vai dar 2. Menos 5. Vai dar 5. Se eu digitar o número normal, positivo, 4, vai aparecer o 4. Ou seja, a gente pega um número, por exemplo, menos 2, não é isso? Mais, bem aqui a gente abre parênteses, e coloca menos 2 mais menos 2, né? Aqui também é, como ele é negativo, também tem o sinal dele, né? De menos 2. E vai ficar o quê?
menos 2 mais menos com menos dá mais, não é? Mesma coisa, menos com menos dá mais. Então fica 2 mais 2. Então fica menos 2 mais 4. E vai ficar positivo. Que a gente está somando com o dobro dele. Tá ok? Eu não posso colocar multiplicando porque caso for um 3. Então ficaria o quê? Menos 3 mais 3 vezes 3. Não iria ser o dobro dele, né? Ia ficar o quê? 9. Ia dar outra coisa. Então essa é a maneira que eu respondi. Vocês podem criar outra. Tá ok? Então essa questão aqui também foi matada. Então ficamos por aqui. Até a próxima.